Ele para o seu coração. Preste atenção, creia, acredite, ore, para que Deus continue fazendo milagre em sua vida, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, irmãos. Estou vendo aqui, no chat aqui da nosso canal no YouTube, tem vários pedidos de oração aqui. No final, eu vou estar lendo aqui os pedidos de oração e orando por cada vida. Amém, irmão? Você que está em casa aí, que colocou o seu pedido de oração, já dei uma olhada aqui. No final, estarei voltando aqui e vou ler cada pedido de oração e iremos orar por cada vida aqui em nome de Jesus. Só que nesse exato momento estou fechando o aplicativo e desligando meu celular, porque já aconteceu 2 vezes de eu estar aqui pregando com o celular e alguém me ligar na hora. Aí fica difícil para a gente, né? Feche seus olhos, ore junto comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu acolhimento, Senhor. Acolhimento de cada um de nós diante do Teu santo trono. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado com nossa vida, pelas Tuas mãos, ó Deus, direcionadas sobre a Tua igreja, pela Tua guarda, pela Tua proteção. Muito obrigado, Espírito de Deus, pela Tua presença aqui neste local. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão que também está sendo visitado pelo Teu Santo Espírito nos seus lares. Que o Teu agir, que a Tua poderosa mão esteja ministrando sobre cada vida aqui nesse momento e que possamos receber a paz que vem dos céus sobre nossas vidas para vencermos, ó Deus, tudo aquilo que tem trago angústia e tristeza aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que tem como tema Vivendo entre a fé e a incerteza. Amém? Vivendo entre a fé e a incerteza, né? O objetivo dessa mensagem é que possamos aprender, né? Como agir, como conduzir as nossas vidas quando a incerteza ela entra em contradição com a nossa fé, né? Então, como nós devemos agir quando a nossa fé é bombardeada com um diagnóstico de uma doença, um diagnóstico negativo? Como nós devemos agir quando a nossa fé é bombardeada pela perda prematura de uma pessoa que nós tanto amamos? Como agir quando a nossa fé é bombardeada por uma porta de emprego que se fecha e nós começamos a passar por privações, por lutas, por situações difíceis na área financeira? Como agir quando a nossa fé é bombardeada por sonhos que não conseguem ser transformados em realidades? Como agir quando a nossa fé é bombardeada, onde nós vemos homens tiranos, corruptos, prosperarem e justos morrerem de fome? Então, como agir quando os justos são mortos e bandidos são inocentados? Como agir quando a nossa fé cede espaço para os desejos da carne? Então, quando nós passamos por uma circunstância difícil, aqui eu dei alguns exemplos, existe então um grande embate entre a fé e a incerteza, de como nós iremos suportar aquela situação que vem tirar a nossa paz. Você já passou por isso em algum momento? Já passei por isso e não tenho vergonha de falar isso. Passo por isso em determinados momentos, aonde a minha fé é bombardeada pela incerteza por conta dos problemas que eu encontro.
E isso não é um privilégio meu e nem seu, porque grandes homens de Deus também passaram por experiências assim. O nosso pai na fé, Abraão, foi um homem que, dotado de uma grande fé, mas em determinado momento, essa fé foi bombardeada pela incerteza e ele acabou tomando atitudes equivocadas. Nós temos homens de Deus, apóstolos do Senhor, como Pedro, um homem de fé, que no momento de crise, ele nega a Cristo, foge, chorando, amargurado, com medo da morte, ou talvez de uma prisão. Então, temos diversos exemplos de homens de Deus, que em determinado momento em suas vidas, a fé entrou em grande contradição diante das incertezas que eles encontraram na vida. Então, se assim você já passou por uma experiência como eu passei, como homens de Deus passaram na palavra de Deus, não se sinta privilegiado, porque isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte da natureza humana. E quando nós somos bombardeados pelos problemas que nós encontramos, quando nós vemos, um justo morrendo de fome e um corrupto prosperando, quando nós vemos um tirano sendo exaltado e um justo sendo preso, a fé, ela entra em contradição com as incertezas. E um grande exemplo que eu gostaria de dar para você é o exemplo de João Batista. A palavra de Deus diz que João Batista, ele foi um grande profeta do Senhor. Um grande profeta do Senhor. Desde o nascimento de João Batista até a sua morte, nós vamos ver João sendo reconhecido como um grande profeta de Deus. Primeiro que o seu nascimento foi prometido por um profeta, foi profetizado há centenas de anos antes dele nascer. Profeta Isaías, centenas de anos antes do nascimento de João Batista, já falava sobre a voz que iria clamar no deserto e preparar o caminho do Senhor. Não bastasse esse homem de fé ter a sua vida profetizada há centenas de anos antes dele nascer, o seu nascimento foi um milagre. O nascimento de João Batista foi um milagre. O seu pai e a sua mãe, Isabel e Zacarias, já eram avançados em idade. Então, o seu nascimento foi um grande milagre. O profeta Isaías, ele foi um pregador da verdade bíblica e cheio do Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que não houve homem tão grandioso, com uma história tão grandiosa como a história de João Batista. E daqui a pouco a gente vai ler essa passagem. João Batista, ele foi o homem usado por Deus para batizar o Redentor das nossas vidas, Jesus. Está lá em Lucas 3, daqui a pouco a gente vai ler. Então, João Batista não tinha medo de pregar a verdade, inclusive foi preso por isso, porque denunciou o pecado do rei Herodes. Então, João Batista, ele foi considerado um homem muito importante pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus ainda diz que não haveria um homem de tão grande importância igual João Batista. Então você consegue ver que esse homem era um profeta de Deus. O seu nascimento foi profetizado centenas de anos antes. O dia da sua concepção foi um milagre. Jesus disse que esse homem era um grande homem, não haveria outro igual a ele. Ele não tinha medo de pregar a verdade de Deus, inclusive foi preso por isso.
batizou o Senhor Jesus Cristo, era um homem cheio do Espírito. Multidões e multidões iam ao deserto, ao Jordão, para ouvir as ministrações de João Batista. Pessoas se convertiam, eram batizados, milhares e milhares de pessoas. Mas esse grande homem de fé, em determinado momento da sua trajetória, ele deixa a dúvida entrar no seu coração. Então você imagine se João Batista, o homem com as características tão importantes, cheio do Espírito, um profeta de Deus, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Redentor de Cristo, se esse homem, em determinado momento da vida dele, ele deixa a dúvida entrar no seu coração, quem dirá nós, que vivemos dias difíceis, que encontramos desafios difíceis, que nos deparamos com circunstâncias difíceis. É possível, sim, em determinado momento da nossa vida, a nossa fé entrar em contradição diante das incertezas da vida. Talvez hoje você não esteja vivendo essa contradição. Talvez você em nenhum momento da tua vida viveu essa contradição. Mas em algum momento, isso acontecerá com você. E você tem que saber como administrar a sua fé nesses momentos difíceis. Amém, igreja? Então, surge a dúvida no coração de João. Não obstante a tudo que eu comentei sobre esse grande homem de fé, em um determinado momento da história, ele entra em uma grande aflição e surge a incerteza na sua vida, surge a contradição entre a fé e a dúvida, e ele passa a viver entre a fé e a incerteza. Vamos ler junto aqui comigo em nome de Jesus? Abra você que está em casa e você também, irmão, em Lucas 7, fazendo um favor. A gente vai ler esse momento Lucas 7, fazendo um favor. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Amém, igreja? Então, até aqui tudo tranquilo, igreja? Então, preste atenção. Existem momentos na nossa vida que a fé, ela vai entrar em contradição, vai haver um embate com a incerteza. Grandes homens de Deus passaram por isso. Nós não estamos imunes. Falamos de João Batista, que foi um grande profeta. Citei as características desse grande profeta. E vamos ver quando a dúvida entrou no seu coração. Lucas 7, a partir do versículo 18, diz o seguinte: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doença, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres estão sendo pregado o Evangelho. Amém? Só até aqui. Então, lá no deserto, quando João Batista, ele ministrava, ele pregava, ele viu o Senhor e ele reconheceu o Senhor como o ungido de Deus, aquele que iria trazer a redenção da humanidade. E assim ele declarou, você pode ler em Lucas 3, que você vai encontrar essa declaração. Mas por conta dele pregar a verdade de Deus e denunciar o pecado de Herodes, o rei, que vivia na prática do adultério, João é preso. E quando ele é preso, a dúvida começa a entrar no seu coração. E ele então envia os seus discípulos até Jesus e faz a pergunta que nós lemos: você é aquele o qual nós estávamos esperando, ou vai aparecer outro? Note que a afirmação de Lucas entra em contradição com a afirmação de Lucas 7. Lá ele afirma, é o ungido de Deus. E aqui ele já fala, será você mesmo ou temos que esperar outro? E por que que esse homem de Deus mudou de uma forma tão rápida e deixou a incerteza entrar no seu coração? Por que isso aconteceu com João? Então veja que esse grande homem de Deus passou por momentos de fé e incerteza, quando as coisas não saíram conforme o esperado. Então, passar por esse conflito não é um privilégio de João, mas de toda a humanidade, porque temos uma natureza corrupta. A própria palavra de Deus diz que terrivelmente corrupto é o coração do homem, cercado de dúvidas e incertezas. E por que passamos por isso? E por que João passou por isso? Qual a resposta de Jesus para aquele coração duvidoso? Então, João passa a viver a incerteza da sua fé, porque a primeira coisa que ele fez a leitura errada dos acontecimentos que estava sendo vivenciado na sua vida. Ele passou da fé para a incerteza porque ele fez a leitura errada dos acontecimentos que estavam acontecendo na sua vida. Em Lucas 3, você não precisa abrir, mas só escute que eu estarei lendo, se você quiser anotar. Do 16 ao 17, quando João anuncia Jesus, ele diz o seguinte, no 3:17, diz assim: ele tem a pá em suas mãos, e limpará a sua eira, e juntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, por que João estava vivendo na dúvida? Porque fez uma leitura errada dos acontecimentos. Quando ele viu Jesus, o Redentor, o Messias, ele achava que naquele momento Jesus iria convocar um grande exército, uma grande nação, ou então viria com seus anjos, pelejando, destruindo, matando inimigos, ceifando vidas. Mas não é isso que ele ouve os seus discípulos falar. Ele vê Jesus não trazendo juízo, conforme ele fala aqui, ele queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Isso não acontece no ministério de Jesus. Jesus não era um libertador físico daquele povo.
No lugar de guerra, de espada, Jesus trouxe misericórdia, bondade, amor, mansidão. Jesus mandou dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Ele não estava entrando em contradição com o governo, com a servidão que o povo passava pelo Império Romano. Pelo contrário, ele estava sujeito àquelas autoridades, pagando impostos, que a Bíblia diz, mandando o homem dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. E João então deixa a incerteza entrar no coração dele, porque fez uma leitura errada das circunstâncias. Ele achou que Jesus viria trazer fogo e juízo, e Jesus traz amor e misericórdia. Quantas das vezes não migramos da fé para a incerteza, porque fazemos a leitura errada dos acontecimentos que passam na nossa vida. Nós vemos a enfermidade como um castigo de Deus. Isso está errado. Nós vemos a morte, muitas das vezes, como um castigo de Deus. Por que que Deus levou o ente querido tão prematuramente, tão novo? Nós fazemos a leitura errada. E isso contribui para a incerteza entrar no nosso coração, e nós migramos da fé para a dúvida, porque fazemos a leitura errada dos acontecimentos. Por que essa porta se fechou na minha vida? Por que estou vivendo esse caos? Fazemos muitas perguntas e não achamos respostas. Então entramos na crise por causa das incertezas. Achamos que a enfermidade é um castigo, que a morte é um castigo, que Deus está lutando contra nós. Mas tudo isso não passa de uma leitura errada. Porque essa leitura equivocada vai nos jogar no fundo do poço, vai ferir as nossas emoções, vai ferir a nossa saúde espiritual. Então nós temos que entender que até mesmo nas circunstâncias difíceis, Deus, Ele está ao nosso lado e lutando ao nosso favor, e não contra nós. Mas nós fazemos a leitura errada dos problemas. Isso não é um privilégio seu. Elias, um grande profeta do Senhor, um grande homem de Deus, fez feitos, milagres. Ele migra da fé para a dúvida, da fé para a incerteza, foge com medo. E quando Deus vai ao encontro dele, quando Deus vai atrás daquele fugitivo da fé, o que ele fala lá em 1 Reis 19, depois de você ler em casa? Ele fala o seguinte: olha, mataram todos os profetas, todos se dobraram diante de Baal. E o que Deus fala? Elias, você está fazendo a leitura errada do problema. Ainda tem 7.000 que não se dobraram e nem beijaram Baal. Você está equivocado, fazendo a leitura errada das coisas. Tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Pastor, esse número tão exato, será que é isso mesmo? A palavra de Deus diz 7.000, mas você pode interpretar da seguinte forma: existe um povo perfeito que não se dobrou a Baal, porque o 7 está muito ligado à perfeição, ao tempo perfeito de Deus. Mas a Bíblia diz que existia um povo que não se dobrou, e Elias estava deprimido, choroso, migrando da fé para a dúvida, porque achava que ele era o único, fazendo uma leitura errada do problema.
Quantas das vezes, por conta da limitação dos anos, nós nos encontramos diante de uma doença, por conta da idade, irmãos. E nós fazemos a leitura errada e achamos que aquilo ali é um castigo do Senhor, que é o diabo que está com a mão sobre a nossa vida. Mas na realidade, esse corpo vai perecer, irmãos. Esse corpo vai perecer. Nesse exato momento eu estou pregando para você com dor de coluna, cansado, porque faz parte da natureza humana se desgastar, sentir cansaço, sentir uma dor no joelho. Uns começam a vivenciar esse desgaste físico mais cedo, outros mais tarde, são mais sortudos. Mas quantas das vezes a pessoa não faz a leitura errada? Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Irmão, Deus é contigo, Ele não luta contra você, Ele luta com você na batalha. Ele luta com você na batalha. Então a dúvida entrou no coração de João Batista, porque ele fez a leitura errada. Mas qual foi a resposta de Jesus para calar a dúvida no coração de João? Qual foi a resposta que Jesus deu para calar a dúvida também em nossos corações? O que ele falou para João? Lá em Lucas 7 ele falou o seguinte: Jesus falou, né? Lucas 7, abre lá para mim, você que ainda está ainda. Quando os discípulos chegam e fazem a pergunta, João Batista nos enviou, o 20, para perguntar: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas de doença, de sofrimentos e de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Você sabe o que Jesus disse? Resumindo, diga a João que os sinais evidenciam que eu estou no controle de todas as coisas. Diga a João que a palavra de Deus está se cumprindo, porque era uma promessa bíblica que o Messias, o Redentor, ele traria luz aos cegos, curaria leprosos, coxos, doentes, ressuscitaria mortos. Então ele disse: diga a João que a palavra de Deus é soberana e nada pode mudar a agenda dos céus. Está acontecendo, mas não da forma que ele esperava. Está acontecendo, mas não da forma que ele esperava. Ninguém pode mudar a agenda de Deus. Então Deus está falando aos nossos corações. Quando vier os problemas, podem acontecer na nossa vida. E nós podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração: por que eu estou passando por isso, Senhor? Deus está falando: cuidado com a leitura errada das circunstâncias. Cuidado para não fazer uma leitura errada e achar que você está sozinho, porque eu luto ao teu lado. Eu estou com você. Mas ele diz também: olha, preste atenção, porque os sinais estão acontecendo. A palavra está sendo pregada, a palavra está se cumprindo. Os sinais, a cada dia que passa, está sendo mais evidenciado na sociedade. Ou seja, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Então, para a gente pensar para as nossas vidas,
Nós somos falhos. E a dúvida sempre estará em luta contra a nossa fé. A própria palavra de Deus diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. Apóstolo Paulo falou isso. É uma luta constante que nós travamos. Isso aconteceu com servos de Deus e também vai acontecer com nossas vidas. Os porquês da vida fazem e vão fazer parte da nossa vida. Teremos interrogações. Iremos fazer pergunta e às vezes não teremos respostas. Temos que ter cuidado para não migrar da fé para a dúvida quando isso acontecer. Então, diante das crises, entre a fé e a incerteza, faça a leitura certa das coisas. Não dê brechas para o maligno entrar no teu coração e destruir a tua fé. Creia que a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir na sua vida. Não deixe a dúvida fazer morada em seu coração. Deus é contigo. Deus é contigo. Creia, até mesmo quando nada caminhe bem. Quando nada caminhe bem. Não deixe os problemas governarem a sua fé, mas governe os problemas com a sua fé e com a certeza que Deus trabalha por você e com você. Não deixe os problemas governarem a sua fé, mas governe os problemas e a incerteza com a sua fé e creia que Deus trabalha com você e por você. Então, irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Grandes homens de fé, em determinados momentos das suas vidas, migraram da dúvida para a fé, da fé para a dúvida. Não vai ser diferente com a gente. Principalmente quando a gente encontra um problema. Principalmente quando a gente olha para o mundo e vê esses corruptos, malfeitores, comendo lagosta, camarão, contrafilé, e você não tem um centavo no bolso, como servo de Deus. Temos que ter cuidado quando nos deparamos diante de um diagnóstico negativo, uma doença, às vezes incurável, para não migrar da fé para a dúvida. Opa, o meu Deus é o Deus da cura. O meu Deus é o Deus da restauração. O meu Deus é o Deus da esperança. E eu não posso vacilar. Eu não posso migrar da fé para a dúvida e deixar a incredulidade fazer morada no meu coração. Então eu preciso, irmãos, eu preciso governar os problemas com a minha fé e não deixar os problemas governar a minha fé. É diferente. É diferente. Então, irmãos, talvez você esteja aqui em casa e você esteja passando por algum problema. Talvez de enfermidade, doença, desemprego. Pegue a sua fé. A fé num Deus do impossível. A fé num Deus que pode todas as coisas e governe os problemas com ela. E creia que vai dar tudo certo. E creia que você vai vencer. E creia que você irá cantar um grito de júbilo e vai superar esse problema. Não faça a leitura errada dos problemas. Creia que a palavra de Deus está se cumprindo. Ela é verdadeira. E ela diz que você vai vencer. Ela diz que o Senhor trabalha ao teu lado, que o Senhor trabalha contigo e trabalha
ao seu favor. Amém? Aleluias. Eu quero aqui abrir rapidamente os pedidos de oração. Mas antes de eu abrir aqui nos pedidos de oração, eu quero orar por você que está aqui na igreja, que está em casa ouvindo essa mensagem. Se você tem sido atacado pelos problemas, se você muitas das vezes questiona a Deus o porquê de tantos problemas que fazem parte da sua vida, esse é o momento do Espírito de Deus falar ao seu coração e você deixar de lado a dúvida e se abraçar com a fé em Deus e saber que tudo vai dar certo. Você vai vencer. Seus filhos que estão longe do Senhor vão retornar aos braços de Cristo, porque é uma promessa do Senhor. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Gostaria que você que está em casa, você que está na igreja, fechasse os seus olhos agora e orasse junto comigo em nome de Jesus. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Deus, nós entramos diante do Teu santo altar, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, nossos questionamentos, nossas dúvidas, nossas incertezas, Senhor. Meu Deus, às vezes, o nosso olhar é embaçado pelos problemas da vida. Por vezes, o nosso olhar é embaçado pelo diagnóstico negativo, por uma crise que chega em um relacionamento, por uma porta que se fecha, por uma doença que surge na minha vida, Pai. Tudo isso tem contribuído por diversas vezes para que eu duvide, assim como João duvidou. Mas, Senhor, eu te peço nesse momento que o Teu Santo Espírito, o Espírito purificador, aquele que restaura o ferido, aquele que levanta o abatido, eu clamo a Ti para que esse Espírito, o Espírito Santo, me visite nesta noite. Visite o meu coração, Senhor, a minha mente, o meu corpo. E tire, Senhor, toda dúvida, toda incerteza que tem surgido na minha vida. E que esse Espírito poderoso, sobrenatural, toque na minha mente e consolide a minha fé no Deus vivo, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar quadros impossíveis, aquele que pode restaurar vidas, ressuscitar mortos, curar enfermos. Meu Pai, visita os meus irmãos, visita o abatido, Pai. Visita aquele que está sofrendo na mão da enfermidade. Transforma essa vida pelo poder que vem do céu, Senhor. Não permita, Pai, que a incerteza seja uma realidade nesses corações. Mas, Senhor, faça que o Teu filho e a Tua filha, Senhor, possa, pelos olhos da fé, Senhor, administrar todos os problemas da vida e crer no Deus do impossível, e crer que Deus está agindo
que Deus está operando e que a palavra do Senhor está se cumprindo. E essa palavra diz que a igreja do Senhor vai prosperar, que a igreja do Senhor vai vencer, e que Deus caminha ao nosso lado 24 horas por dia. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para interpretar, Senhor, os acontecimentos, ó Deus, com os olhos da fé, e não, Senhor, com a incerteza que invade o nosso ser. Deus, abençoa a tua igreja, para que em todos os momentos possamos estar com os nossos olhos direcionados para o teu altar, e crendo na soberania divina, e que Deus está no controle de todas as coisas, e que nada pode mudar a agenda dos céus aqui na terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque quando estamos abatidos, entristecidos, tristes, o Senhor vem ao nosso encontro e nos diz: não temas, eu estou contigo e tudo dará certo. Eu estou no controle e você está debaixo da poderosa asa do Altíssimo, e nada conseguirá ferir você e a tua fé. Aleluias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, meu Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade. Meu Deus, toma a vida do Luiz Gustavo em tuas mãos, que está acamado. Meu Deus, em nome do Jesus, Pai. Toma a vida da Creuza, que está internada com problemas de pneumonia, um edema pulmonar. Abençoa a vida da Rita, Senhor. Vai desfazendo, ó Deus, toda infecção nesse joelho. Vai tocando na vida dela, ministrando a cura, para que a tua filha possa vir para a tua casa, louvar a ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a Beth, Senhor, que está hospitalizada no Hospital do Fundão. Meu Deus, faz com que o teu milagre alcance esta mulher. Meu Deus, toma a vida da Docas em tuas mãos. Meu Deus, vai curando toda infecção, Senhor, que circula no sangue, nas artérias dessa mulher, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre a porta para a Deise, Senhor. Uma porta de uma cirurgia que ela precisa fazer. Meu Deus, toma a vida do Bruno César em tuas mãos. Trabalha nas emoções desse homem que sofre na mão da síndrome do pânico. Ó Deus, alcança, Senhor, em nome de Jesus, a vida da Creuza que está no CTI. Meu Deus, faz o teu milagre na vida, Senhor, da irmã Maria de Oliveira, que encontra-se, ó Deus, hospitalizadas. Meu Deus, toma, Senhor, a vida do nosso pastor em tuas mãos. Toma a vida de cada membro desta igreja que está, ó Deus, hospitalizado, enfermo. Ó meu Deus, visita cada uma dessas pessoas com o dom da cura, Senhor. Abre a porta dos céus, Senhor, e derrama bênçãos de saúde, Senhor, sobre essas vidas. Vai desfazendo, ó Deus, todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. A tua palavra diz que tu és o Deus da cura. A tua palavra diz que tudo o que pedirem ao Pai crendo recebereis. A tua palavra diz que tu és o Deus que sara, Senhor.
Então cumpra com a tua palavra na vida dessas pessoas. Vai ministrando, Senhor, na mente, tocando em corações, trabalhando na vida emocional e espiritual dos abatidos. Oh, meu Pai, nós cremos em Ti, Senhor, e cremos que Tu és soberano, e que o Senhor está agindo nessas vidas, que o Senhor está curando, que o Senhor está trazendo, ó Deus, um novo momento na vida dessas pessoas, que o Senhor está restaurando para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós cremos no Teu milagre e por isso Te agradecemos. Te agradecemos porque nesse momento nós deixamos de lado toda dúvida, toda incerteza, e pelos olhos da fé podemos nos apegar, ó Deus, no Teu agir, no Teu poder, ó Pai, e ver o ministro, ó Pai, a ministração de Deus sobre essas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. E na autoridade de Cristo, Senhor, na autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos cada uma dessas vidas, Pai. Cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, em nome de Jesus. Aleluias. Para finalizar, eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. E junto, vamos cantar esse louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Você que está em casa também nos acompanhe através desse louvor. Você que está fraco na fé, é o momento de você abrir o teu coração para Deus e migrar da fé, migrar da dúvida para a fé, da dúvida para a certeza. Aleluia, cante esse louvor junto conosco em nome de Jesus. Quando tudo diz que não. Aleluias.